Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso café espiritual, ao nosso devocional diário. Que bênção é ter você aqui conosco e que nesse dia de hoje Deus possa ministrar ao seu coração. Você que está chegando aqui ao nosso canal, eu sou a pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church Niterói e Maricá, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Nós estamos numa série do livro de Isaías, então nós estamos fazendo um estudo resumido, né? Porque são textos bem complexos, messiânicos, escatológicos. Então a gente procura resumir o máximo possível, seguindo, não é, o estudo que as nossas irmãs lá na Kingdom estão participando, da leitura da Bíblia em um ano, e sempre fazendo dele um devocional naquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração nesse dia, para que nós possamos orar, para que nós possamos seguir os conselhos do Senhor através da sua poderosa palavra e aplicar ao nosso coração, porque a palavra de Deus, como a gente sempre lembra aqui, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar diário. Ela nunca pode faltar, amém? Então a gente vai seguir hoje uma sequência dos capítulos 29 ao 33. E o capítulo 29, que eu acho até que nós também fizemos no nosso último devocional, mas seria legal aqui a gente, né, colocá-lo, porque é uma sequência de ais, é um bloco de ais que o profeta Isaías está revelando, né, pela parte de Deus. Então, a minha tradução, ela diz, ai da lareira de Deus. Quando fala da lareira de Deus, está se referindo a Jerusalém. Então, algumas traduções vão dizer Ariel, outras traduções vão dizer lareira de Deus. Então, Deus está chamando mais uma vez a atenção de Jerusalém, não é? A cidade ali de Judá, o Israel, né, já havia sido, né, a tribo do norte já havia sido invadida pela Síria, e agora Deus estava alertando o povo de Judá, estava alertando ali o povo de Jerusalém para essa eminente ameaça, né, essa invasão que aconteceria, como de fato, né, aconteceu. Então, nós estamos aqui vendo mais uma vez, né, Deus avisando, Deus preparando o povo, que o povo seria sitiado, que a cidade seria sitiada por causa da religiosidade, e Deus está dizendo que os inimigos, né, os assírios, aqueles que estavam, né, invadindo, porque era uma potência naquele momento que tomava conta de várias nações, invadia várias nações para dominá-las. Então, Deus, ele declara que essa mesma nação que estava sendo instrumento dele de correção, que eles desapareceriam como em um sonho. Então, Isaías está revelando ao povo que Deus está dizendo que eles estão espiritualmente cegos, que eles estão embriagados, que eles estão... sabe quando você lê a palavra, mas você não medita, você não a entende? Então você está fazendo apenas uma leitura. E Deus está chamando a atenção que eles estão cegos dessa forma, cegos espiritualmente, que eles não entendem aquilo que Deus está falando com eles. Então é como se eles estivessem diante de um livro selado, que está lá no versículo 11. Então, se nós formos, né, trazer a um contexto desse tempo da graça, a gente pode ir lá em Marcos 7, 6, que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele confrontando ali os fariseus, ele diz: bem profetizou Isaías a respeito de vós, esse povo que me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7 vai dizer: em vão me adoram, ensinando doutrinas que parecem mais preceitos de homens. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se torne religioso, para que nós não nos tornemos diante do Senhor apenas uma capa. Deus, ele não quer capa de santidade.
Deus, ele não quer capa de religiosidade. Deus, ele busca intimidade. Deus, ele busca, não é um relacionamento conosco através da oração. Eu hoje estava vendo um testemunho, né, de um pastor lá de uma igreja que eu amo aí no Brasil, a PIB de Curitiba, e o pastor Luiz Sobrinho, ele estava dizendo que ele tinha participado em 2019, se não me falha a memória, de uma conferência na Coreia do Sul, e que lá eles tiveram um tempo assim sobrenatural, porque eles viram uma diferença absurda da nossa realidade e a realidade daquele povo, porque ele vem dizendo que aquele povo orava por 6 horas contínuas. Meus irmãos, você tem ideia do que é isso? Do que você orar continuamente por 6 horas? A gente muitas vezes mal consegue orar 1 hora direto, não é? Parece que nos faltam as palavras. Então, queridos, isso é um exercício de fé. Como ele diz, ele está sentindo falta disso, né? Porque naquele ambiente ali, ele foi instado, ele foi levado, ele foi exercitado a fazer essa busca sobrenatural pelo Senhor. Porque sim, meus amados, quem busca o Senhor não apenas por respostas, né, mas por quem Ele é, pela presença, pelo relacionamento dEle, haverá resposta na nossa vida. Então, meus irmãos, para a gente, né, poder conseguir aqui sintetizar isso, o capítulo 30 Deus está então falando através de Isaías, chamando o povo mais uma vez, não é? E declarando, olha, vocês são filhos rebeldes. E aqui no versículo 1 do capítulo 30, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, que fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentar pecado sobre pecado. Queridos, é um alerta vermelho. Deus está chamando o povo de rebelde, sabe por quê? Porque no medo que eles estavam tendo da Síria, eles fazem o quê? Judá, então, secretamente, eles enviam, aqui a palavra diz no versículo 6, nos lombos dos jumentos as suas riquezas, sobre as corcovas dos camelos, os seus tesouros a um povo que nada lhes aproveitará. Então Judá estava fazendo o quê? Estava enviando suas riquezas para o povo do Egito, pensando que o povo do Egito, com seus carros, com seus cavaleiros, né, com o seu exército grande, que o Egito ia livrá-los da ameaça. Só que eles esqueceram quem é o guarda de Israel, eles esqueceram quem é o Deus da sua confiança, o Deus da sua segurança, e eles trocaram a segurança de Deus, eles trocaram por aquilo que os olhos deles estavam vendo. Então o versículo 9 diz, povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei de Deus. Então, queridos, nós temos que estar alerta, o alerta está vermelho. Nós não podemos ser religiosos que estamos na igreja e estamos querendo ouvir apenas aquilo que vai satisfazer o nosso ego, mas que não vai tratar a nossa arrogância, o nosso orgulho, não é? Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que eles enviaram, não é? Esse tesouro pelo deserto para comprar a segurança do Egito. Então, Isaías declara a ajuda vã e vazia. É o que está declarando lá no versículo 7, não é? Desse capítulo. Então, nós temos que estar alertas, porque o povo, né? O povo que se rebelou, Deus, ele estava manifestando, mesmo nessa rebeldia, está dizendo, olha, vocês se desviaram do caminho, vocês se apartaram da vereda, não nos
nos faleis mais do Santo de Israel. Então, eles esqueceram do Senhor, eles esqueceram de quem cuidava do Senhor. Mas o Senhor está dizendo lá no verso 15: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, se vocês se converterem, sossegarem, essa será a salvação de vocês, na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. Deus queria manifestar, levar o sossego, levar a paz, mas eles fizeram o quê? Não, nós não queremos. Nós escolhemos confiar no Egito. Mas Deus é tão maravilhoso, queridos, tão misericordioso, que o Senhor, Ele manifesta a sua graça, Ele promete ouvir o clamor do povo, Ele promete estar curando a terra quando verdadeiramente lançarem fora a religiosidade, a idolatria e converter o coração ao Senhor. Então, do verso 18 em diante, a palavra de Deus diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Então, queridos, a misericórdia alcança, a graça alcança todos aqueles que buscarem, porque ele diz: o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Esse é o caminho, andai por ele. Então, meus irmãos, era algo para aquele tempo, mas também profetizando para os tempos, que estamos vivendo. Deus é um Deus de misericórdia, Ele não tem prazer em que o homem sofra, mas muitas vezes o Senhor nos corrige pedagogicamente para que nós possamos entender quem somos nós e quem é Ele. Então, queridos irmãos, Tiago, capítulo 1, versículo 1, vai dizer para nós, porque esse capítulo é um alerta para a gente não fazer aliança com os ímpios. Lembra lá do Salmo 1? Para a gente não estar na roda dos escarnecedores, não buscarmos o conselho daqueles que nada têm de Deus. Deus falou aqui, a segurança do Egito, é alerta vermelho. A segurança do Egito é vã. Deus não permitiria que o Egito fosse a segurança do seu povo. Deus queria alertá-los e abrir os olhos que Ele, o Senhor, era essa segurança. Então, meus irmãos, Deus está ministrando isso ao nosso coração. Cuidado com quem fazemos alianças. Cuidado com quem está a nossa segurança, a nossa confiança. Cuidado nas pessoas que você confia. Cuidado com as pessoas que você entrega, não é? Os seus segredos, entre aspas. Cuidado, Deus está alertando, cuidado. E aí, isso é o quê? Falta de sabedoria do alto, falta de relacionamento com Deus, falta de buscar o conselho do Senhor, porque a primeira coisa que um crente, a cópia de Jesus, faz aqui é buscar o conselho do Senhor, é perguntar para Deus o que fazer, como fazer. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela lá em Tiago 1,5, que a gente já declarou tantas vezes, diz: mas se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Deus está te dizendo hoje: peça sabedoria para mim, mas não faz aliança com quem não vai edificar o teu coração. Não faz aliança com quem vai te dar conselhos que vão te desviar, que vão te afastar de mim. Não faça conselhos com aqueles que não me conhecem. Então, meus irmãos, é um alerta vermelho para o nosso coração. O capítulo 31 vai falar então outro ai daqueles que descem ao Egito, que buscam socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros e cavaleiros. Então é o alerta. Deus está reforçando através do profeta Isaías ao seu povo: para de confiar em quem não vai poder ajudar vocês, porque diante dos olhos parece segurança, diante dos olhos parece que vai dar bom, mas vai dar ruim, como diz o povo aí, numa linguagem bem coloquial, vai dar ruim. No começo pode parecer tudo bem,
No começo pode parecer que está dando certo, mas vai dar ruim. Então Deus está nos alertando, queridos, através dessa palavra, e está aqui reforçando a fragilidade que há em confiar na força ou no conselho humano. Aqui, mais uma vez, Judá está buscando o conselho do Egito, os judeus confiando, não é, na numeroso exército, e Isaías está lembrando o povo de que não iria dar certo. Aqui ele está dizendo quem era o Criador e quem era a criatura. Então, meus irmãos, Deus está chamando a atenção e ele diz, porque assim me disse o Senhor, como leão que ruge sobre a sua presa. E lá no versículo 5 diz, como as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á, salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Convertei-vos, ou seja, se houver conversão, a gente já falou aqui, conversão é mudança de rota, é mudar o rumo. Então Deus está falando para nós, muda o rumo, muda a rota, para. Se você está fazendo as coisas sem o conselho do Senhor, se você está fazendo as coisas no automático, na precipitação, não é desse jeito que eu tenho que fazer, é dessa maneira que eu estou fazendo e é assim. E às vezes a vida está, desculpa o termo, um inferno. E aí você está dizendo, tá um inferno a minha vida. Mas você não muda, você não busca o conselho do Senhor, você não busca a palavra do Senhor, o alerta está vermelho e você continua no automático, você continua caminhando naquele caminho que não vai dar bom. E Jesus está mandando a palavra e o Senhor está alertando, o Senhor está dizendo, mas o nosso coração, queridos, é teimoso, a nossa alma, ela é muito teimosa. E aí o capítulo 32 vai falar para nós que está diante de nós, porque foi algo literal para aquele tempo, foi uma profecia messiânica, mas também é uma profecia escatológica, o Rei justo, ele reinará. Capítulo 32, então, está profetizando o reinado desse justo rei, né? Aqui, literalmente, para aquele tempo, Isaías já estava falando, profetizando sobre o rei Ezequias. Mas o rei Ezequias era apenas uma sombra do que seria o rei justo e perfeito, porque homem nenhum é perfeito, homem nenhum é capaz de mudar totalmente a plenitude daquilo que Deus quer sobre nós. Então Ezequias trouxe um governo de paz, trouxe um governo, diferente, mas o único que é capaz de governar a nossa vida na totalidade da paz que somente Ele pode nos dar é Jesus. E é isso, queridos. Jesus, então, ele é aquele que está sendo apontado nessa revelação de Isaías, não é? Que Deus ainda faz uma revelação aqui, né? Uma advertência às mulheres ricas de Jerusalém. Está lá no verso 9 em diante, porque haveria escassez. E Deus está dizendo, ó, cuidado, porque elas não estavam preocupadas em praticar misericórdia e justiça. Mas Deus as alertou e falou, olha, eu estou advertindo vocês, o tempo da escassez vai chegar, abra o olho de vocês, a coisa tá ficando, ó, tá perigando pro lado de vocês. Então, meus irmãos, esse capítulos, né, esse bloco de capítulos do 28 ao 33 são 6 ais. Ai, alerta, a coisa tá ficando feia. Então, meus irmãos, são advertências e Deus muitas vezes está nos advertindo. Aqui, Mateus, ele vai dizer, né? Jesus vai dizer através de Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Você já recebeu a Jesus?
Você já permitiu que Jesus entre no seu coração, que Ele limpe a casa, que Ele coloque ordem na bagunça, queridos? Porque mais lá um pouquinho na frente a gente vai dizer, Deus ministrando ao coração do rei Ezequias e dizendo, bota em ordem a tua casa. E às vezes Deus está dizendo para a gente colocar em ordem, mas a gente está no automático, fazendo o que a gente quer, achando que a palavra de Deus ela tem que servir aos nossos propósitos, quando somos nós que temos que servir aos propósitos de Deus. Tá doendo? Você já perguntou para o Senhor por que está acontecendo tanta coisa? Será que não é Ele que está querendo te ensinar a depender apenas dEle e não do conselho dos homens que fala faz dessa forma, faz daquela, e você sabe que não está dentro da palavra de Deus, que aquilo não está edificando tua vida, mas muitas vezes está teimando em prosseguir com aquilo. E aí você está dizendo, ai, mas só quando houver mudança é que o Rei justo e fiel poderá se manifestar. E olha que Ele manifesta a sua graça, a graça de Deus. Deus é tão longânimo, tão misericordioso, tão maravilhoso, que nos alcança com a sua graça todos os dias. E mesmo quando Ele nos aperta, Ele envia sempre um refrigério. Meus irmãos, a gente vai fechar hoje, então, nesse texto de Isaías 33. A aflição, mas o livramento que Deus tem para Jerusalém. Ele diz, ai de ti. E olha que quando Deus diz ai de ti, o negócio é pesado. Mas Ele diz, o Senhor, quando há um clamor de coração, um arrependimento, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, amém? Então, a palavra diz no versículo 2, Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti temos esperado, sê Tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Eles clamam, eles pedem socorro a Deus. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas e encheu a Sião de direito e de justiça. Agora me levantarei, diz o versículo 10, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. E aí Deus, ele coloca as advertências, ele declara porque ele corrigiu, mas ele diz, o Senhor nos será grandioso, fará às vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Então, queridos, o Senhor é esse que quer habitar e perdoar a iniquidade. É esse Deus que hoje está ministrando ao nosso coração. É esse Deus que nos desafia a viver pela graça, porque só Ele é a própria graça, é favor imerecido. Jesus deu a vida por você, meu irmão. Jesus sofreu, Ele escolheu se doar, Ele escolheu ir para aquela cruz. Não foram os romanos que levaram Jesus para a cruz, foi Ele que deu a vida por você, porque Ele te ama, porque Ele quer transformar a sua vida, mas Ele transforma primeiro o nosso coração, meus irmãos. Se o seu coração não está transformado, a boca vai falar aquilo que o seu coração está cheio. O que você tem declarado? Existem pessoas que ficam chamando para si, né? O inferno, o diabo. Existem pessoas, meus irmãos, que não declaram palavras de fé, que não declaram
né, a palavra de Deus está diante de nós, ela é para ser proferida, ela é para ser declarada, meus irmãos. Então, queridos, Deus está dizendo, não confiem na sua força, não confiem na força humana. A gente já falou aqui, nem pai, nem mãe, nem filhos, nem pastores, eles podem fazer aquilo que Deus, o Senhor, o justo juiz, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, pode fazer pela nossa vida. E Ele só fará se nós tivermos um relacionamento com Ele. Então, irmãos, mesmo em tempos difíceis, Jesus é a nossa justiça, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa paz, Ele é o provedor, Ele é o sustentador, Ele é o amigo, Ele é o conselheiro. Filipenses 4:7, a carta de Paulo nas prisões, queridos. Paulo está em cadeias, mas em cadeias ele está escrevendo a carta da alegria. E essa carta diz lá no versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Sabe aonde? Em Cristo Jesus. Essa paz, ela vai exceder a todo entendimento humano. E mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de desafios, de pressões, de incertezas, de choro, nós podemos colocar a nossa confiança no Senhor. Não podemos dar vazão ao medo e à insegurança. A palavra vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, meus irmãos, hoje, nessa terça-feira, o Senhor está dizendo que nós temos que guardar a nossa mente e o nosso coração nele. Dele vem a graça e que o temor do Senhor encha o nosso coração e seja o nosso grande tesouro. Amém? Pai, nós te louvamos. Pai querido, Pai, Abba, Pai, nós podemos declarar que Tu és o nosso Pai. Mas não queremos, Senhor, apenas ser filhos que não têm relacionamento, que não têm comunhão, que não têm afeição pelo Pai. Não, Senhor. Nós queremos ser filhos amados. Nós queremos ser filhos queridos. Nós queremos ser filhos obedientes. Nós queremos ser filhos vivendo a plenitude da Tua presença para a glória do Teu nome. Pai, que esse alerta da Tua palavra, Senhor, essa revelação profética, Senhor, a Isaías, seja, Senhor, um sinal vermelho, Senhor, para que nós possamos, Pai, chegar aos dias dos sinais amarelo e verde, onde iremos, Senhor, prosseguir nessa plenitude da Tua presença. Querido Deus, que os nossos olhos, Senhor, eles sejam, Senhor, desvendados, os nossos ouvidos desagravados, a nossa mente blindada, Senhor, e os nossos lábios tenham sabedoria de Deus para falar aquilo que está cheio o nosso coração. Encha nosso coração da Tua presença, Senhor. Enche o coração desse irmão, dessa irmã, Senhor. Senhor, que seja o alerta aqueles que estão à volta. Alerta aquilo que eles estão fazendo, Pai. Abre os olhos espirituais, Senhor, envia, Senhor, o socorro, e o socorro é o Senhor. Que o Senhor seja o socorro presente em cada vida, em cada casa, Senhor, em nome de Jesus pedimos que essa paz que excede todo entendimento humano alcance agora cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Meu Deus, hoje quase uma ministração, mas esses livros, né, dos profetas, eles enchem o nosso coração
né? Como tantos outros. Então, meus irmãos, amanhã nós temos um novo encontro. Hoje, terça-feira, na Kingdom Church Niterói, estado do Rio de Janeiro, nós teremos ali à noite, né, um culto profético, um culto da palavra de Deus, de aplicar o nosso coração à palavra. E amanhã, quarta-feira, seguimos no aniversário da Kingdom Church Maricá. Você é o nosso convidado. Convide mais um. Estaremos ali com a nossa querida irmã Laísa. Laísa que cresceu ali na igreja, mas casou-se, né, com o Mateus Casemiro. Bênção do Senhor, esses jovens que estão à frente de tantos jovens ali na Assembleia de Deus de Madureira. Então, queridos, eles estarão conosco, porque nós entendemos que seja Assembleia, seja Lagoinha, não é? O reino de Deus, ele não tem placas. O reino de Deus, por isso que nós somos a Kingdom Church, a igreja do reino, porque o reino de Deus não tem placas. E nós adoramos a Jesus Cristo e queremos estar em comunhão, para que juntos, como reino, sejamos um, para que juntos, como reino, proclamemos o Evangelho de Jesus Cristo e possamos servir, cuidar e discipular. São almas que importam. Amém? Então, vem estar conosco, nossos endereços estão nas nossas redes sociais. Se você ficou até aqui, coloque seu comentário. Se você quiser enviar sua oração, envie esse vídeo para mais alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós precisamos ser confrontados com a palavra, algumas vezes edificados, outras exortados, mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Amém? Então, leia depois com calma cada um desses versículos. Não entendeu? A gente quer te ajudar, não é? Então, mande para a gente, pastora, me ajuda, eu quero entender mais a palavra de Deus. Participe conosco desse projeto da irmã Michele e leitura da Bíblia em um ano, porque não é só ler, é meditar, é entender a palavra. Amém? Fica aqui então o nosso convite. Amanhã nós estamos de volta às 7 horas da manhã. Aqui eu me despeço, pastora Andréia da Kingdom Church, Igreja do Reino, em Niterói e Maricá. Que Deus te abençoe. Um beijo. Shalom. Adonai.